E aí eu fiz parte desse processo de pitch, e o pitch que eu fiz era o pitch que ressoou melhor. Então, nessa tentativa de começar um novo projeto do Candy Crush em Berlim, eu acabei transicionando de time para ir começar nesse projeto do Candy Crush, que foi muito legal. Foi um projeto que começou do zero, e o criador do Candy Crush, que é o Sebastian Knudsen, gostou muito do projeto e chegou para mim e falou assim: E aí, beleza? Que bom que vocês estão aí. Bem-vindos a mais um Chips Podcast. Hoje eu tenho comigo o Renato Perijari, é um cara que é game designer, producer, o cara já rodou o mundo e ele fez um joguinho que provavelmente você e a sua mãe conhecem, que é o Candy Crush. Ele trabalhou na King, mas não só isso. Obrigado, Renato, por estar aqui comigo. Poxa, eu que agradeço, Chips. Um prazer total. É um grande prazer te ter aqui. Como a gente vinha conversando antes de chegar aqui, a gente se conhece há muito tempo, há quase 14 anos, eu acho, ou mais. E fazia muito tempo que a gente não se via, conversava. E eu quero saber toda essa volta que tu deste no mundo, né? De indo pra Alemanha, pra Abu Dhabi, o que foi que aconteceu isso. Mas eu queria começar, obviamente, pelo assunto principal, que eu acho que todo mundo que tá assistindo vai querer saber, que é: como assim trabalhou com Candy na King? Fale mais sobre isso. Como foi estar na Alemanha e fazer parte desse time? Então, quando eu fui para a Alemanha, na verdade, eu fui trabalhar na Vuga, né? E foi uma questão de 2 anos e a King decidiu abrir eu fui para Berlim, né? E a King decidiu abrir um estúdio em Berlim. E claro que um dos lugares que eles foram buscar profissionais foi na Vuga, né? Inclusive, uma cena muito, muito comédia que eles colocaram o anúncio de que estão contratando no ponto de tram em frente à Vuga, sabe? Ali perto da Alexanderplatz. Exatamente. Então, nessa jogada, eu acabei aplicando e fez o processo e entrei no estúdio bem no começo ainda. O estúdio já estava funcionando, então eu não cheguei a conhecer o estúdio que eles tinham, que era um estúdio temporário. Já fui pro estúdio final, mas foi bem no começo eu consegui entrar na King de Berlim, né? Que tá viva até hoje, tá rodando até hoje. Muito legal, assim. Como é que foi... Em que ano que tu foi trabalhar na Vuga? Eu acho que quando eu tava na Vuga, tu não tava lá. Eu fui um pouco depois de você, porque inclusive o fato de você ter gostado da empresa acabou me estimulando a mandar meu currículo pra lá quando eu tava pensando em ir embora. Sério? Claro. Eu ouvi coisas boas de você, do Rodrigo, né? E aí eu falei assim, essa pode ser uma empresa legal, né? E aí eu mandei o currículo pra eles enquanto a Glu fechava aqui em São Paulo. Sim. E acabou sendo o único currículo que eu mandei, porque eu comecei a trabalhar numa empresa independente aqui no Brasil. A gente começou a fazer o nosso próprio jogo. Eu falei, não vou mais mandar, mas se der certo a Vuga, eu vou. E foi nesse processo que deu certo. Então foi uma tentativa e um acerto e fui. Não é pra qualquer um, né? Um tiro e um acerto é incrível. É incrível. Já que tu citou de que tu trabalhou numa empresa independente, vamos começar pelo início, então. Vamos lá. Como que tu entrou nesse mercado de jogos? Como é que isso aconteceu na tua vida? Então, acho que fica de dica, porque são por meios estranhos, né? Ainda mais numa época que não tinha tanta penetração, você não conseguia, você não tinha muito por onde começar, você não sabia por onde começar, então o máximo que você podia fazer era tentar, certo? E pra mim foi uma acho que uma BGS ou acho que era EGS ainda antes. SB Games? Não lembro o nome, mas faz muito tempo, foi em 2003 ou 2004. SB Games. SB Games, né? Exatamente. Exatamente. Eu fui como visitante, obviamente, e eu tava vestindo uma camiseta de Metroid, né? Porque eu gosto de Metroid. Muito específico. Metroid, muito específico. Comprei nos Estados Unidos. Sim. E eu tava andando pelo evento e eu fui parado. Uma pessoa colocou a mão assim e falou: essa camiseta é da loja X. Que acho que era Hot Topics, né? Hot Topics. Sim. Aí eu falei assim, Aí quando eu olhei a pessoa, eu percebi... Eu já vi essa pessoa em algum lugar, mas rapidamente eu percebi que era o Pablo Miyazawa. Caramba! Das revistas, da EGM, etc. Sim. E ele falou assim, essa camiseta é muito legal. E a gente começou a conversar. Sim. E nesse processo, antes eu era participante de fórum de internet, obviamente, e eu escrevia reviews, escrevia matérias por conta mesmo, porque eu gostava de escrever, gostava de falar de jogos, a internet me deu a possibilidade de falar
sobre os jogos que eu gostava. E aí, na conversa, eu falei pra ele que eu escrevia, ele pediu pra eu mandar um texto e aí eu fiz um teste pra entrar na EGM. Então, assim, profissionalmente, na época eu já trabalhava, já tava fazendo o que eu podia fazer pra desenvolver jogos, que era meu objetivo. Sim. Mas ele me deu essa oportunidade de escrever um texto pra EGM, eu mandei o texto e ele foi publicado. E aí, desde então, eu trabalhei com jornalismo de jogos. Começou pelo jornalismo, então. Eu comecei pelo jornalismo, mas naquele momento eu já tava com o Edson, com o Davi, fazendo jogos em paralelo, só que sem a perspectiva de dar certo, era muito pra aprender mesmo. Assim. Entendi. Me explica melhor isso aí, até porque eu fiquei muito curioso. Trabalhar no jornalismo, acho que pro pessoal que de casa entende que é uma coisa, beleza, é escrever texto, fazer review de jogo e tal. Mas a gente tá falando do início dos anos 2000, onde vocês três estavam fazendo jogos em casa e a princípio tu não é formado em desenvolvimento de jogos. Não, eu sou formado em ciência da computação. Ciência da computação. E o meu objetivo com a ciência da computação era fazer jogos. Então, assim, logo que eu entrei na faculdade, claro que não tinha nada específico para jogos, mas eu fui procurar o professor de computação gráfica, que lá na tentativa de fazer alguma conexão, o cara foi super grosso, assim, não foi receptivo. Caramba! E aí acabou que eu desencanei daquele professor e fui fazendo o curso, e aí durante o curso de computação, eu fiz na USP, tiveram algumas matérias que elas pediam pra gente fazer uma batalha naval aqui, um outro jogo meio um River Raid, assim, mas era mais pra parte técnica mesmo do que gráfico e fun e diversão e ser tudo um jogo. DOS. Era tudo do zero, assim, não usava, era no OpenGL direto que a gente... Você fazia em OpenGL, já fazia, entre aspas, com gráficos, né? Então, toscos, né? Porque ainda mais ali na ciência da computação ninguém é artista, né? Sim. Pra quem tá em casa entender, o OpenGL é uma ferramenta gráfica que permite que a pessoa desenhe na tela. Antigamente a gente fazia as coisas com letras na tela para conseguir desenhar. Que geralmente esses jogos que eu fiz na faculdade, eram letras que a gente substituía por asset gráfico usando o OpenGL. Então era bem tosco, mas eu lembro que na época quando eu tinha que fazer uma batalha naval, eu criei história em volta, coloquei, aí o monitor que corrigiu o programa, né, o programa falou assim, você não bate muito bem, né? Porque era totalmente fora do escopo, entende? Total. Mas eu queria ter aquela experiência de ter alguma coisa jogável, sabe? Sim. Era uma batalha naval que você carregava de um arquivo texto a posição dos navios e da água. Que legal! Não, putz, já tinha um level design ali, alguma coisa. Tinha. E então esse foi isso foi em 2002, né? Esse episódio do Pablo aconteceu em 2004. Sim. Mas ao mesmo tempo, e é isso que você vai fazendo as coisas e você não sabe onde ela vai parar. E aí, em 2002, quando nesses fóruns de internet, que eu conheci o Júnior, o Edson, né? E o Davi e o Rodrigo. Então, nesse momento, a gente se encontrou. Eles já estavam juntos. Eu sou o corpo estranho. Tu é o Ringo. Quinto elemento, só que o quarto, né? O que é, né? Tu é o baterista que entra no fim, assim. Exatamente. Entendi. E naquela época, então, a gente se encontrou. Eles estavam fazendo o engine. Você sabe que o Júnior é um cabeção, né? Sim. E ele estava fazendo o engine. Desculpa, Júnior. Mas ele estava fazendo o engine e eu não sabia nada de como fazer. Assim, nada. Sim. E aí, em paralelo, rolou essa parte das revistas. E eu vou cortar um pouco, mas em 2007 foi quando o nosso projeto, que a gente continuava trabalhando de vez em quando, conseguiu notoriedade. Porque na época a Microsoft estava com um processo de expandir para jogos indies, né? Que era um conceito praticamente novo. Não tinha um mercado indie que nem tem hoje. Não, a gente teve um boom em 2011, 12, né? Isso foi 2006, 2007, quando a Microsoft introduziu o XNA, né? E aí a Microsoft fez um post no blog pedindo para as pessoas que estavam trabalhando em jogos em XNA enviar os projetos para eles olharem. E a gente estava mexendo com XNA, né? A engine, no caso o motor gráfico que o Júnior estava fazendo, já era em XNA. Ele começou a colocar com a XNA. Então a gente fez um protótipo de um jogo e enviamos para a Microsoft. E para nossa surpresa, eles retornaram mandando um NDA, né? E esse NDA era justamente porque eles iam no ano de 2007 na GDC anunciar acho que chamava
Xbox Community Games, uma coisa assim. O que ia se tornar o arcade? Não, o arcade já existia, seria o arcade indie. Seria como se fosse o arcade, Xbox Arcade Indie. Entendi. E eles iam publicar os jogos de desenvolvedores indies. Autopublicáveis, né? E aí eles escolheram, acho que foram 5 ou 6 jogos para demonstrar a capacidade do XNA, né, do XNA, e dessa plataforma que eles iam colocar. E um dos jogos que eles mostraram foi o nosso. E a gente no caso, o Trilínea. Foi o Trilínea, que era um jogo de puzzle em ação. E na época a gente não sabia que eles iam mostrar, então veio de surpresa. Caramba. E aí o que aconteceu? Quando apareceu o nome dos desenvolvedores que estavam por trás desses jogos, o pessoal da imprensa brasileira, né, que era a EGM, viram meu nome e começaram a me mandar mensagem. É você? Foi você? Sabe? Foi meio... Trabalha aqui, como que você estava envolvido Foi meio nisso? assim. Então, assim, é muito engraçado como os caminhos levaram, assim, coisas... O fato de eu ter uma camiseta de Metroid me conectou com um cara que escrevia coisas pro fórum. E aí, depois, quando a parte de desenvolvimento começou a dar certo, acabou que a gente já tinha uma plataforma para se posicionar. Sim. Porque eu conhecia as pessoas e as pessoas... Era uma história interessante. Na época, um grupo brasileiro dentro de 5 jogos ser apresentado pela Microsoft na GDC... É absurdo. Era bizarro. Então, foi muito engraçado, porque nessa época eu tava trabalhando com uma empresa de TI. Sim. Né? E pouco depois desse episódio, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu vou pedir demissão e vou trabalhar full time, porque a gente acabou que fez a apresentação, a gente acabou tendo contato com a Microsoft Brasil. A Microsoft Brasil tinha interesse em ter um grupo de brasileiros que usa a tecnologia da Microsoft. Então eles chamaram a gente para evento. Então assim, as coisas aconteceram totalmente fora de ordem, sim, mas no final elas se encaixavam, entendeu? E eu acho que isso é um aprendizado e um momento para mim que foi muito especial, porque isso foi o que possibilitou que eu transformasse o desejo em algo real, sabe? Sim, sim. E vocês tiveram algum incentivo financeiro pra conseguir fazer essa primeira parte com o Trilínio? Ou era tudo no amor e vamos lá? Tudo no amor, vamos lá. Tudo no amor, pessoal, e vamos lá. Hoje tá muito mal acostumado, o pessoal diz, mas eu não consegui nenhuma grande... Cara, os caras tocaram, fizeram uma engine, fizeram uma unity deles do zero no amor. Claro que você sempre tem esperança que vai dar certo, mas eu acho que naquela época a parte financeira nem passava pela minha cabeça. Sim. Era como que a gente fazia para conseguir entrar no mercado. Então, para mim, isso foi a decisão de fazer ciência da computação, foi porque era a maneira, falei assim, eu vou começar como programador, nunca quis ser programador, entendeu? Nem eu. Nem eu. Eu comecei por aí pelo mesmo motivo. Eu te conheço como programador. Exato, não sou, faz muitos anos. Eu também não. Não espere de mim isso. Exato. E eu falei, vou começar a trabalhar em jogos como programador e vou tentar fazer a saída pro design, pro game design, sim, que é outra pegada, né? E já com o Júnior, com o Davi, nesse grupo de pessoas que eu conheci no fórum, eu já não era um programador, eu já era o cara mais que fazia um pouco de tudo e pensava na mecânica do jogo e queria que o jogo transformar o jogo divertido, né? Priorizar as features. Eu sempre fui mais nessa pegada. Interessante ter comentado essa questão de não queria ser programador, mas comecei como na ciência de computação. Quanto ser programador te ajudou no processo de game design? Tô te perguntando isso por um motivo muito específico. Eu conheço um cara que tu também conheceu, que é o Jonathan Dijkstra, que era holandês. Lembra que ele foi nosso estagiário lá? Lembro bem de leve. Bem de leve. Ele fez uma faculdade pura de game design. E hoje em dia ele tá focando agora na programação para poder colocar uma coisa em cima da outra e estruturar melhor, pragmaticamente, o que ele quer fazer. Quanto que tu acha que aquela faculdade de ciência de computação no início te ajudou nesse processo para se tornar game designer? Eu acho que quando você entende de programação, você obrigatoriamente acaba tendo que entender de lógica. E quando você é game designer, você não é o cara que fica dando ideia. Não, tem essa imagem, né, do cara da ideia. O quê? Tu não liga um charuto lá e diz assim, tive uma ideia. Eu quero balões amarelos flutuando. Olha, até tem gente assim, mas o cargo é mais alto e eu acho que a capacidade às vezes é um pouco questionável, na verdade, né? Das pessoas que se acham os gurus das ideias. Sim. E
na verdade, é pegar as ideias que são boas e transformar em sistemas que são implementáveis, né? E esses sistemas implementáveis, para você entender o que é implementável, você tem que criar regras e lógica, porque tudo funciona com a base de regras, né? Qualquer algoritmo segue uma linha de ter um tabuleiro que se joga. Então, como a faculdade de ciência da computação é muito focada em lógica, isso me deu, assim, a estrutura, assim, o esqueleto para transformar as ideias em sistemas, que eu acho que é a grande sacada do game designer, entendeu? Sim. E isso facilitou minha vida muito também, porque sempre o game designer acaba sendo uma pessoa no time que empurra o projeto para frente, assim, que tem que se comunicar, com todas as áreas do marketing, do business, do programador, do artista, do user experience, né? Todas essas pessoas. E eu sempre tive muita facilidade para conversar com os programadores. E no final das contas, quem coloca a mão para fazer o negócio acontecer, a maioria dos casos, 100%. Técnico, são os programadores. Então, assim, eu sempre tive relação muito fácil com o programador, por entender a dificuldade que eles têm, entender que tipo de regra eles precisam. Eu sou o cara que às vezes pega e quando vai fazer um design, eu já crio, por exemplo, o que eu preciso que seja configurável, já coloco na estrutura de dados, eu já monto a estrutura de dados que o cara do back-end, né, que é o cara que trabalha no servidor, já deixa as coisas meio preparadas para que eu consiga ajustar. Então isso me facilitou muito a executar o trabalho. Agora, não quero programar, script, beleza. Muitas vezes você tem que rodar e tem que scriptar, mas isso é diferente de programar, né? Sim, totalmente. Não, eu perguntei mais, realmente era uma curiosidade, não foi nenhuma bola nas costas, né, do gênero, porque eu conheço muitos game designers que são puros game designers, entende? Que só trabalham com game designer, e como eu teve essa curiosidade de tu ter começado na ciência de computação, eu queria saber até realmente o quanto isso ajuda até para comunicar, porque como tu disseste, né, eu também vim da ciência de computação e para conversar com o pessoal de arte, eu tive que entender um pouco mais de modelagem e tal, e para conseguir dizer, pô, isso aqui dá pra fazer, e até pra te saber como programador, né? Exato. O que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Então, tive a curiosidade real mesmo. Hoje assim, eu já trabalhei em jogo de um shooter no PC, que é totalmente diferente de jogo de mobile, né? E aí eu fui mais exposto a designers técnicos, né? Que são os designers que pegam e colocam a mão na blueprint da Unity, da Unreal, para realmente implementar as coisas. E existe essa vertente. Então, são programadores que têm um background muito bom em design, mas que põe a mão na massa para fazer as coisas acontecer in-engine. Eu não sou um cara muito in-engine, assim, que trabalha direto na engine. Entendo. Não, mas não é nenhuma... eu não vejo como uma exigência, assim, ó, até, especialmente do game designer. Eu acho que o game designer é legal quando o cara cria e sabe o que ele vai entregar, especialmente como produto, né? Quando o game designer tem uma visão de produto, eu acho esses que eu tem quero... que ter. E é muito comum de não ter. Tive uma ideia que é incrível e tal. Tá, mas o que isso vem de produto? Não, mas tu não tá entendendo. Essa ideia aqui, ela vai revolucionar o negócio, tipo, tá, mas já existe similar, entende? Tipo, é super difícil de discutir isso. E tu tava comentando com relação ao trabalho que tu teve com a Tende, com o time que tinha o Rodrigo, o Edson e o Davi. E vocês chegaram a lançar o Trilineal primeiro? Não, porque nessa época que a gente mandou para a Microsoft, eles mostraram, coincidiu de ser a época que a Ubisoft estava vindo para o Brasil, né? E, inclusive, eu conheci o Bertrand, né, num evento da Microsoft. O Bertrand Chaverot, no caso, o CEO da Ubisoft de São Paulo. Exatamente. E eu conheci o Bertrand, eles estavam vindo montar um estúdio, foi um anúncio gigantesco, uma empresa do porte da Ubisoft vindo para o Brasil. E, se eu não me engano, eles receberam acho que 6 mil aplicações, né? Sim, não, foi absurdo. E aí eu conheci o Bertrand, ele já tinha encerrado as entrevistas, a parte de design, mas ele falou assim, não, eu quero conhecer mais sobre você. E eu fiz entrevista com um programador, que eles estavam fazendo o round de entrevista de programador. E, de novo, essa minha... Eu lembro que na entrevista eles pediram para transformar o jogo da velha num jogo legal, né? E a minha primeira resposta foi, eu acho que o jogo da velha é um caso perdido, né? Acho que é um dos piores jogos existentes. Não, é a base de muita coisa, mas... Ele funciona porque as pessoas jogam, né? Exato. Então, quer dizer, alguma coisa boa tem, mas se você analisar o design, conteúdo é ruim. Mesmo, é ruim. Um jogo que quem começa
já pode ganhar, ganhar ou empatar, nunca pode perder, já é um problema, assim, sim, né? Com certeza. Mas eu lembro que essa foi parte da entrevista. Então, nesse processo, eu fiz a entrevista, fiz a conversa, e antes mesmo de eu receber a resposta, eu pedi demissão da empresa de TI que eu tava trabalhando, que foi tudo. Isso se chama confiança. Isso. Já, aqui, ó, já resolvi. Já vou sair e vou entrar na Ubisoft só. Aconteceu. Aconteceu, claro. Mas foi bem estranho, porque na empresa que eu trabalhava, eu pedi demissão e aí eu falei por quê, e a minha chefe super apoiou na época. Uma pessoa muito avançada. Eu sei que o Brasil parou, assim, tipo, é pessoal de games, assim, que conhece, tipo, todo mundo surtou de caramba, a gente vai ter a Ubisoft aqui no, eu ia dizer aqui em Porto Alegre, aqui no Brasil e aqui em São Paulo. Então, acho que foi um momento incrível, assim, e coincidiu de tu ter passado e um cara que trabalhava contigo também passou. Pois é, mas esse foi uma história porque ele não queria, a princípio, fazer a entrevista. Acho que você consegue imaginar isso. Consigo. Eu fiz a entrevista e aí eles perguntaram, mas quem programou o jogo que vocês fizeram? Aí eu falei, a gente quer conhecer essa pessoa. Eu lembro que eu saí da entrevista, peguei o telefone, liguei pro Edson e ele falou assim, não quero. Eu falei, mas como você não quer, sabe? Cara, 6 mil pessoas no Brasil querem, tipo, estão se matando. Fazer entrevista, só fazer entrevista. E tu disse, não quero, tô afim. E aí, no fim, ele acabou indo fazer, ele gostou, e aí fomos nós dois trabalhar na Ubisoft. E com isso, o Trilinha, que era o projeto que a gente fez, foi colocado em dormência. Sim. Né? E aí começamos a trabalhar na Ubisoft, que foi a experiência que transformou como eu posso dizer, o amadorismo em profissionalismo. Com certeza. No processo, né? Não foi de um dia pro outro. Não cheguei lá e já estava... Já sei tudo, já. Mas foi, inclusive, um corte de caminho pra mim, que eu já entrei como game designer, né? Eu não entrei como programador, como era meu plano inicial. Minha esperança inicial, né? E foi incrível, assim. Foi incrível. Eu tava pensando de manhã, né? Eu ainda acho que é o meu time favorito que eu já trabalhei na minha vida, o pessoal da Ubisoft São Paulo. Eu acredito piamente, assim, porque é um time, se tu pegar cabeça por cabeça de quem tá ali, todo mundo virou uma coisa extraordinária, a meu ver, assim. Eu acho que o Will Murray, ele fez carta de Magic, trabalha na Blizzard. Tem a Elisa Kwon, que foi pra China. Tem muita gente, o Arthur. Eu tive a felicidade, e eu já contei isso em outro episódio, que quando fechou, 50% da Ubisoft veio parar dentro do nosso escritório. Que vocês dois vieram, veio o Romano Corá, veio o Paulo Ítalo, veio a Ico, veio o Arthur. Tudo no mesmo andar. Tudo no mesma sala. Tipo, pô, a Rua Angélica, a Avenida Angélica virou central. Central da Ubisoft. As máquinas que estavam lá eu comprei da Ubi, então, tipo, a gente... Sério? Sério. Todas as máquinas da TW, das sulistas, né, eram da Ubisoft. Ah, nossa, não eram. Não, a de vocês é que vocês já tinham as máquinas. Mas não tínhamos, a gente montou. Vocês montaram. A gente comprou a máquina. Quando a gente fechou, 100% das máquinas que tinham ali do escritório eram da Ubi. E te digo mais, os relógios, os marcadores, as plaquinhas também eram da Ubi. Tipo, tinha São Paulo, Paris, tinha umas plaquinhas branco. Aquilo ali era da Ubisoft. A gente comprou. É verdade, cara. Tinha mesmo. Tinha, exatamente. Aquele relógio. Eu não sabia. Eu aprendendo. Eu fui lá dentro, nem sei se foi o Marcelo ou se foi o Flávio, acho que o Flávio formatou todas as máquinas e eu peguei as máquinas e trouxe embaixo do braço. O Ico e eu pra dentro do escritório. Que maravilha. A gente comprou por 1/3 do preço. Que maravilha. Exatamente. Sorte de vocês, a gente pagou caro nas nossas. Foi caro. Não, as nossas não. Nossas eram todas, tinha até as chapinhas da Ubisoft. Surpreso. Então foi uma experiência, foi assim... Eu sou muito grato por esse momento. E claro, a gente trouxe pessoas que eram da Ubi Porto Alegre, que ao mesmo tempo que teve a Ubisoft São Paulo, teve a aquisição da South Logic, lá em Porto Alegre, que se tornou Ubisoft, né? Que eu trabalhava com eles, inclusive, de São Paulo, era o cara que trabalhou com eles, só que remotamente na época, e eu lembro que até tive uma discussão com o Bertrand, não sei se eu devia falar, mas eu me negava de pagar a passagem de avião pra eu ir conhecer o time. Eu tinha que trabalhar com o time. Sério? E eu não conseguia um voo até Porto Alegre pra conhecer o time.
Pra não tirar R$200 do bolso pra ir daqui. Escorpião, hein? Meu Deus. Escorpião no bolso. Caramba. É. Realmente. O Vitor Aruso, eu tava muito com ele. E eu não conheci pessoalmente. Eu fui conhecê-lo pessoalmente na King, porque ele trabalhava na King Barcelona, e num dos eventos a gente se encontrou. Foi a vez que eu conheci o Vitor pessoalmente, anos depois, Que absurdo. ou em outro contexto. Vitor Arusiewski, se eu não me engano. Exato. Exatamente. Então, Eu falo Arus porque é mais fácil. Mas o nome completo é Arusiewski. Mas é um cara que veio da Softlogic e depois Ubisoft Porto Alegre. E também um dos caras que foi pro mundo e tomou o mundo por assalto. Interessante essa questão de a Ubi e a gente conhecer tanta gente. A minha maior curiosidade é no que tu exatamente trabalhou na Ubi? Afinal de contas, como tu disseste, trabalhou com o pessoal de Porto Alegre, tiveram vários projetos que aconteceram lá, desde o Michael Jackson, o jogo da Amazônia e tudo mais. Qual foi o projeto que... Assim, o projeto que eu trabalhei mais pesado lá foi o Imagine Detective, que foi, na verdade, muito interessante, porque quando você começa como game designer, você pensa na sua cabeça que você quer fazer jogos pra você, né? Jogos que você gosta. E eu acho que isso é um erro, porque não te dá abrangência, né? Sim. E ter que trabalhar num jogo que era feito para adolescentes, mulheres, meninas, adolescentes, eu tive que colocar minha cabeça em outro corpo, praticamente, né? E eu lembro que eu fiquei assistindo filme Diário de Princesa, umas coisas assim, na época, para tentar entender. A gente fez focus group, né? A gente chamou umas adolescentes para apresentar umas ideias. E isso, eu acho que me formou como um designer que faz jogos e não um gamer que quer fazer coisas para si mesmo, né? Eu acho que você faz para os outros e você quer fazer o seu, você faz um projeto indie, beleza, tá válido, mas me treinou como game designer para fazer sistemas, features para um público que eu não entendia absolutamente nada, assim, né? Sim. E eu acho que isso foi muito legal. Então isso foi o meu principal foco na Ubisoft. Depois eu trabalhei um tempo com o pessoal da Softlogic, né, da Ubisoft de Porto Alegre. E aí acabou que eu saí da Ubisoft e o Edson também. E nós dois saímos para abrir a Tend e resgatar o projeto que a gente trabalhava com a Microsoft, aplicando o que a gente aprendeu de desenvolvimento com a Ubisoft, e a gente montou o estúdio, que era lá o famoso da Avenida Angélica, o quarto andar, era isso? É o quarto andar da Angélica, onde tinha o nosso estúdio, tinha a Webcore também, Chames, né? Chames, tudo mais. Exatamente. Então a gente tomou conta do quarto andar da Angélica lá, que tinha a nossa ideia foi justamente pegar o que a gente conheceu, a gente se juntou com o Davi e o Rodrigo, e a gente fundou a Tend. Já existia, a gente fundou o escritório da Tend, né? Sim. E aí a gente pegou aquele jogo que a gente tava fazendo, que era completamente fora de escopo, ia ser um RPG impossível, sabe? Completamente jogo de hobby de quem tá começando. Exato, eu lembro que as pessoas falam assim, por que você não faz um GTA no mundo de Final Fantasy? Por quê? Não sei, será? Vamos tentar, né? Quem sabe a gente não tenta. Boa sorte, vai em frente. E aí a gente fez a gente reavaliou o jogo, o que funcionava, o que não funcionava, a tecnologia, e aí a gente começou a fazer o Trilinea, que virou o Trilinea React, né? Que o React, porque é de novo, né? Vamos de novo. A gente reviveu o jogo. E aí foi o projeto que a gente fez na Tend, no escritório da Angélica, né? E você acompanhou bem. Entendo bem essa situação, tanto não à toa o nome desse projeto é Chips Podcast versão 1.01 beta, agora vai, né? Porque a gente já tentou de várias formas diferentes e agora finalmente a gente vai fazer isso funcionar. Então é normal na carreira, né? A gente tentar um projeto e vir e o importante é seguir, né? Tentando até que uma hora sai. E sim, eu acompanhei esse projeto e esse projeto teve uma coisa bem legal, ao meu ver, que ele saiu no Xbox, né? Exato. E isso deu uma visibilidade pra vocês, uma notoriedade absurda, né? Mas foi também o ponto fraco do projeto, porque a gente trabalhou no jogo, a gente conseguiu lançar, que eu acho que é o grande louro da vitória de um desenvolvedor, é lançar. E a gente, na época, tinha ainda acho que o Indie Games, que agora não era mais Community, era Indie Games da Microsoft, e a gente acabou publicando lá. Mas a gente não queria isso, a gente queria publicar no Live Arcade, como os outros jogos que já eram de desenvolvedores menores, e a gente queria ter a plataforma
principal, e a gente não queria lançar. E a gente investiu muito tempo, e o jogo era uma qualidade muito superior a todos os outros jogos. Não quero me gambar, como diria, mas a qualidade dos outros jogos indies da época dessa comunidade Xbox, a maioria deles era bem baixa. Então, esse ia cair num mar de jogos que não tinha muito como ter visibilidade ali dentro. Então, esse era um dos grandes problemas da plataforma. E a gente tentou lançar pelo Steam, e a gente tentou lançar pelo Xbox Arcade. Sim. E a gente recebeu negativa no Arcade, porque ele já tinha outro jogo de... Puzzle, na época era chamado de Puzzle, só que é o Match 3. Sim. Que eu acho que era o Puzzle Quest, se eu não me engano, e o Poker Smash. Acho que eu tô lembrando os dois. Poker Smash é um ótimo jogo, Puzzle Quest também, mas assim, não tinha nada a ver, porque se você pegar o trilho, não era uma competição de fato, né? Era um jogo de ação, não tinha nada a ver. Os outros jogos eram jogos de pensar e eram versus, né? O Trilhinho era versus, mas não era em tempo real, era por turnos. Então, assim, não tinha nada a ver e não era um mercado muito grande. Isso, claro, fez parte do aprendizado de levar em conta o mercado, né? Eu acho que isso foi o grande aprendizado da Tandy, você fazer um jogo que você acha que é legal e o jogo era legal, não significa que o jogo vai conseguir ser alcançado pelas pessoas, né? Com certeza. E foi a gente tinha a cabeça de desenvolvedor, a gente não pensava no business muito bem. E eu acho que essa foi o grande problema da Tandy na época, a gente não conseguiu fazer o jogo que fosse um jogo que a gente conseguiria vender numa plataforma que tivesse visibilidade. Sim. E aí entram aquelas outras questões, outros elementos do desenvolvimento de jogos que são mais do que só fazer o jogo, é como você comercializa ele, né? E aí começa aquela confusão do produto versus jogo. E entender que o jogo é um produto que você pode amar o quanto você quiser, e ainda é um produto, e não é feio chamar de produto. Não, de forma alguma. É ter compreensão do que tu está trabalhando e com o que tu está trabalhando, né? E para você que deve ter notado toda essa desenvoltura do Renato conversando aqui comigo, não é à toa. Durante esse lançamento, ele não só foi ovacionado pelo público em geral, por ter lançado um jogo brasileiro, mas também ele foi entrevistado na Record, na Fala Mais Joga dos canais. Teve no jornal. Teve no jornal e tudo mais, então... Teve no Fala Mais Joga. Os jornais iam lá no escritório com todo o equipamento, né? Exatamente. Aconteceu. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, assim, tipo, caramba, os caras chegando com equipamento, tudo, o cara da ESPN indo te entrevistar. Teve a ESPN, foi bem legal esse momento também. Acho que teve o primeiro momento quando o jogo foi pela Microsoft na GDC e teve esse segundo momento quando lançou o jogo. Sim. Mas a gente teve um problema muito grande com essa comunidade do Xbox na época, porque ela não estava disponível no Brasil. Que era justamente onde a gente conseguiu ter mais... A gente tinha bastante visibilidade no Brasil. Eu tenho certeza que muita gente apoiaria o projeto. O jogo na época custava, acho que $5, $4, uma coisa assim. Na época que o dólar custava R$2. Ou seja, era fácil, era mais fácil de comprar, né? Exato, eu tinha meus amigos do fórum, então assim, o mercado brasileiro, que é onde a gente conseguiria ter, a gente não conseguiu porque a plataforma da Microsoft dos jogos independentes não era disponível no Brasil. Sim. Então, que bom, a gente teve esse AUE todo, né, que foi muito legal. Foi muito legal. Mas no final das contas, eu não lembro quantas pessoas compraram o jogo, mas foi uma quantidade ínfima, assim. Isso mudou pra mim uma chavinha na minha cabeça que, ok, fazer o jogo é muito legal, mas ter as pessoas jogando é mais legal ainda. É mais legal ainda, né? Eu acho que é o objetivo final, né? Eu gosto muito de fazer algo que as pessoas possam jogar. Sim. E foi nessa época que acabou mudando a minha cabeça um pouco e eu acabei indo trabalhar. Eu tive um período que, obviamente, a gente colocou dinheiro na Tandy, eu fiquei quebrado, eu voltei a trabalhar naquela empresa de TI e na época a Glu me puxou. A Glu Mobile em São Paulo me puxou. Para trabalhar em Blood and Glory. O Blood and Glory já existia quando eu entrei. Eu fui trabalhar seria o sucessor, que seria um projeto, era chamado Dragon Slayer. Usava como base a mecânica do Blood and Glory, mas ele, claro que é muito diferente, duas pessoas lutando, dois gladiadores e você contra um dragão, assim. Sim. Então teve que rolar vários ajustes de mecânica, etc. E eu fui trabalhar na Glu pra celular, né? Sim. Você já era mais rodado na época com celular, e pra mim foi a primeira exposição. E nesse processo que a parte mercadológica começou a ficar mais forte, porque obviamente
a discussão de um jogo free-to-play era muito de como a gente consegue monetizar. No final das contas, era uma empresa... E tava começando, né, o free-to-play. Tava no começo, você pegou mais no começo ainda. Eu comecei o não existir o free-to-play. É que você fez o premium, né? Eu fiz premium, e daí o mercado virou. Né? E a gente tava fazendo free-to-play e tem toda como que a gente pode monetizar isso, deixando o jogo ainda divertido. Sim. E lá, nessa época, ficou muito claro que a equação para ter um jogo que seja sustentável você precisa ter monetização, o engajamento leva a monetização, que é um negócio que hoje a gente vê muito na internet, né? Sim. Mas o engajamento leva a monetização, e o que leva ao engajamento é o fun, a diversão do jogo. Então essa equação para mim fez muito sentido, porque, de novo, no momento, o objetivo era fazer uma empresa sustentável. Sim. Mas a base, o ponto de partida era a diversão. Então eu acho que para mim foi muito fácil aceitar o mercado free-to-play nesse sentido. Porque por mais que tinha jogos bastante predatórios, era muito fácil perceber que os jogos de sucesso eram aqueles que tinham diversão levando no engajamento, que levava na monetização. Tinha um conteúdo ali, né? E então esse foi meu começo da exposição em mobile, que eu fiquei por um bom tempo. Ainda me considero meio um cara de mobile, sabe? Poxa, não, acho que ali acho que a Glu foi um baita de um estudo de caso. Também outras pessoas que tiveram ali, que até construíram o estúdio e gerenciavam o estúdio, viraram caras incríveis no mercado em geral, né? E achei muito legal porque eu consegui ter a oportunidade de te visitar lá na Glu, também quando a gente estava com o escritório ainda aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Angélica. Na Angélica. E foi muito legal, porque a gente entendeu que ali se tinha um time que estava começando a entender desse processo de fazer jogos, entende? Cara, esses caras aqui entendem de celular e entendem qual é o passo a passo para construir um produto de qualidade. E vocês foram tão bem sucedidos que o estúdio fechou, né? Inclusive o estúdio fechou. Essa é uma história meio bizarra, assim. Não sei se você quer entrar ali, mas o estúdio fechou porque a gente estava no Brasil, basicamente. Porque a empresa tinha feito uma aquisição que não deu muito certo, que eles acabaram comprando um estúdio pagaram muito caro e não tinham... Então veio pressão de investidor para cortar. E o que você corta? Você corta o estúdio que você acabou de gastar uma grana e não deu retorno nenhum e assume que você fez, né? Fez uma maravilha. Ou você corta um estúdio que tinha projetos de risco, mas que estava totalmente no azul, que era o estúdio de São Paulo, que não vai gerar uma PR crisis, né? Uma crise de product relation. E foi nesse processo que o estúdio de São Paulo foi fechado. E foi fechado um dia antes de lançar o jogo que eu tava trabalhando. Sim. Que tinha toda a campanha de marketing já, tipo, a Apple ia dar feature, o jogo tava, tipo, tinindo, na época era o iPhone 5, olha só, ia lançar o iPhone 5 e o nosso jogo ia ser o destaque do iPhone 5 por causa da competência gráfica, né? Sim, sim. E aí foi tudo por água abaixo, o estúdio fechou, ficou eu, o Marcelo, mas eu mais 3 pessoas para fazer o lançamento do jogo, porque já estava pronto, né? E dar manutenção para fazer uns testes e encerrar. O Marcelo, que era da UB. Que era da UB, que hoje tá na Wildlife, né? Legal. Então, assim, mas isso me deu um pouco de vontade, assim, de querer trabalhar em jogos que tivessem alcance. O que, para mim, na minha carreira, acabou culminando no Candy Crush, que tem um alcance inacreditável, né? Mas isso mais pra frente. Não, legal. Daí, nessa saída da Glu, imagino que tenha ido pra Alemanha já. Foi. E daí começou essa fase internacional do Renato, na qual ele rodou o mundo. Como foi trabalhar naquela grande padaria, que era a Vuga? Era uma padaria. Era uma padaria da Segunda Guerra Mundial. Foi, assim, foi incrível, porque era uma empresa que tinha 400 pessoas no mesmo prédio, a mentalidade era bem diferente, com coisas boas e coisas ruins. Óbvio que isso eu acho que é bem evidente, que não existe muitas coisas boas no Brasil que as pessoas não veem, e existe muitas coisas ruins fora que as pessoas que não sabem, né? E, então foi muito bom, eu entrei num time, numa área da Vuga, que era um time de mid-core, né? E trabalhei num jogo que seria um Build and Battler, que
era aqueles jogos que você constrói uma base, ataca alguém, e aí você é atacado enquanto você não tá jogando. Isso já para celular. Isso foi no Facebook. No Facebook. Ainda pegou a fase do Facebook? Peguei, e na verdade foi o último. Foi o último, um dos últimos projetos que a Vuga investiu em Facebook, porque começou a degringolar bastante e o jogo tinha muita pirataria, muito cheating, muito... Sim, a gente foi pra Alemanha, pra Vuga, pra isso, pra começar esse processo de transição entre Facebook e que começou a ter ali no último andar ali um piso só de mini times para começar a fazer jogos de celular. O projeto que eu tava trabalhando lá, eles tinham um time de Facebook que o jogo já tava lá, ia ficar live, e tinha o time de iOS que ia fazer a versão de mobile. Né? Exato. Então, a Vuga foi um grande sucesso. A Angela Merkel foi visitar várias vezes. Foi, tipo, um mês antes de eu ir, sabe? Ela passou lá e tinha as fotos. Bateu foto com ela e tal. 2 meses antes de eu ir pra lá. Exato. Ela era a menina dos olhos da Alemanha antes da King assumir essa função. E daí, tu acompanhar a Angela Merkel pra King. Então, eu fiquei na Vuga, trabalhei na Vuga por 2 anos e trabalhei em 3 projetos lá. Sempre acabava caindo mais em projeto mid-core, né? A Vuga na época tinha muito jogo de arcade e depois começou a fazer os jogos de hidden object, né? De encontrar objeto. E aí depois eu fui para King nesse processo do ad lá da propaganda em frente ao na porta da Vuga. Vocês assim, venham para cá. E até deu um pouco de problema, porque o CEO da Vuga ligou na King e falou: escuta, né, a gente investe um monte de dinheiro para trazer talento de fora, vocês vêm aqui, querem só pegar. Porque inclusive a Vuga deu um suporte incrível para mudança, né? Sim, e, assim, sim, tinha apartamento. Eu tive apartamento por acho que 40 dias para achar um apartamento. Eles tinham um prédio, então vários apartamentos. O que foi incrível, porque a Alemanha é um país muito difícil de entrar, né? Sim. E a Vuga deixou isso tudo mais fácil. Então, assim, eu entendo a revolta, né? De investir para trazer as pessoas e aí a outra empresa pegar. Mas aí eu fui para King e não trabalhei no Candy Crush de cara, né? A King Berlin não tinha a franchise do Candy Crush. Sim. Eram 2 projetos separados, eu não posso dar muito detalhe, mas eram 2 projetos diferentes do Candy Crush. E o estúdio estava passando por um período de muita turbulência, porque o diretor do estúdio estava tendo uns conflitos, do nada ele sumiu. Eu lembro que eu saí de férias, eu falava assim, o cara sumiu, e aí corria o risco de fechar, de verdade. Assim, e aí colocaram um outro Studio Head e aí começou a fazer uma movimentação. O projeto que eu estava trabalhando estava indo para frente, e aí esse novo Studio Head trabalhava na King de Estocolmo e falou assim, que tal a gente tentar fazer um pitch, alguma coisa pro Candy Crush em Berlim? Porque é uma tacada de mestre, né? No final das contas, trazer a franquia principal para Berlim, claro, faria com que Berlim ficasse estável, né? Um estúdio estável. E aí eu fiz parte desse processo de pitch, e o pitch que eu fiz era o pitch que ressoou melhor. Então, nessa tentativa de começar um novo projeto do Candy Crush em Berlim, eu acabei transicionando de time para ir começar nesse projeto do Candy Crush, que foi muito legal. Foi um projeto que começou do zero, e o criador do Candy Crush, que é o Sebastian Knudsen, gostou muito do projeto e chegou para mim e falou assim, vocês vêm para Estocolmo a hora que vocês quiserem. Caramba, quando vocês quiserem. Isso? Quando vocês quiserem. E a impressão do estúdio de Berlim mudou da água pro vinho, porque era um estúdio que tinha uma impressão negativa pelas situações. Por tudo da forma que estava foi acontecendo, claro, né? Então, a gente acabou ganhando a confiança do estúdio de Estocolmo, que é o estúdio que tinha a franquia do Candy Crush. E aí, nesse processo, o projeto que eu estava fazendo, que era um novo jogo, continuou. E o estúdio de Estocolmo decidiu transferir um dos Candy Crushes para Berlim correr. E aí, isso deu a estabilidade que o estúdio precisava, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa muito legal na época, o projeto que eu fui fazendo, ganhou a confiança, que deu estabilidade pro estúdio de Berlim, foi muito legal, e trabalhar
numa franquia que atinge tanta gente, e eu tinha sticker do Candy Crush, eu chegava aqui em São Paulo, eu trazia uns stickers, aí eu sabia que a porteira do prédio gostava, eu dava uns stickers pra ela, ficava feliz, a minha família tinha balão do Candy Crush no aniversário. Isso foi muito legal mesmo, assim, de novo, se você retornar na minha jornada pra época da Tend, onde o jogo era muito legal e não alcançou ninguém, versus um jogo que você vê diariamente as pessoas jogando no telefone, isso pra mim foi a felicidade, assim. Sim, mas sim. era algo que eu não pensava antes, né? Assim, o mais importante do que você fazer era um jogo fazer jogo, né? Para as pessoas jogarem, claro, né? Claro. Então, isso foi muito, muito legal. E aí eu acabei trabalhando na King, saí da King, voltei depois pra King, e aí eu trabalhei nessa volta, aí eu trabalhei nos jogos da franquia mesmo. Eu trabalhei em 3 jogos do Candy Crush. No original, no Candy Crush Friends e no Jelly, né? Legal. E aí foi muito legal. O Jelly é o que tá com a Sabrina Carmona hoje. Isso, ela tá... Então, acabou que isso aí é a coisa que depois que eu saí, mas o Jelly era o jogo de Berlim. Era o Candy Crush que Berlim tava correndo. Por um bom tempo foi em Berlim. Legal. Eu cheguei a ser lead designer do Jelly por um período curto, mas... Pô, parabéns. Quer dizer, parabéns não, porque afinal de contas é tu. Eu acho que tem muitas coisas... Me conta um pouco como foi ir pra Abu Dhabi Então, eu saí eu quis sair da King muito por causa da Alemanha, de verdade, assim, bem honesto. Eu tava cansado da Alemanha e eu queria ir pra um lugar diferente. A Ubisoft, na época, chegou em mim com a ideia de me levar pra Abu Dhabi, né? Eu falei assim, o que pode ser mais diferente da Alemanha, de Berlim, do que Abu Dhabi, né? E aí o frio de Berlim, inverno, menos 15 graus. E aí eu acabei fazendo o processo de entrevista com eles e acabei aceitando para uma vaga de Principal Game Designer em Abu Dhabi e mudei. E fui de Berlim para Abu Dhabi. Caramba. E lá o processo era diferente, assim, a necessidade. E aí, lá aconteceu outra coisa, de novo. Sempre acontecem coisas, mas lá o problema do estúdio é que eles estavam trabalhando em jogos de objeto, de Hidden Object, e eles queriam transicionar para a criação de novos jogos. E a mentalidade é totalmente diferente. Hidden Object, às vezes, é muito linha de produção de arte, porque é muito asset de arte, é muita coisa que tem que fazer, é uma linha clara, e eles queriam ser mais criativos. Então, assim, eu lembro que eu fui contratado junto com algumas pessoas para mudar a mentalidade do estúdio. Te entendo. E aí eu fui exposto muito mais até a uma parte mais de manager ou de influenciador da atitude das pessoas e não só trabalhar no jogo específico que eu tava trabalhando. Função mais de produtor, de certa forma. Lembro que tive... eu tava como game designer, mas assim, eu corri retrospectiva, que eu já tinha feito, mas o time lá nunca tinha feito, entendeu? E aí eu tive que, por exemplo, organizei uma retrospectiva pro time se soltar, porque o time era bem engessado. E nessa retrospectiva eu queria excluir os chefões. Porque os chefões acabavam sempre tomando a direção de tudo e não deixavam o time se expor. E aí nessa jogada, por exemplo, eu falei assim, chegava pro chefão lá e falava assim, chefão de programação, não quero que você participe, não quero que você participe. E ele não entendia muito bem por quê. Estão querendo uma revolta aqui. E não tinha nada a ver, era só pra mudar a dinâmica. Então assim, às vezes coisas muito simples do tipo, sentar do lado do programador que tá fazendo o protótipo, não era bem visto. Não, então, eu tinha o aval do Studio Head e do RH para fazer essas mudanças junto com algumas outras pessoas. Mas tinha esse tipo de dificuldade que eu nunca tinha enfrentado. A mentalidade era diferente, né? E justificável. Tinha Hidden Object, precisava ter a linha de produção bem azeitada, né? E aí, nesse processo, eu acabei ganhando gosto mais um pouco de management, de influenciar o estúdio para as pessoas trabalharem melhor ao invés de necessariamente só o jogo, entendeu? E a partir de então eu sempre tive um pezinho mais management e sempre um pouco hands-on, nunca fui uma pessoa só mas já comecei a ter um pouco de pé nas duas coisas e aí que fui azeitando a minha vontade de producer, né, que veio mais pra frente. Então hoje eu sou um cara meio T-shape, assim, producer, product manager e game designer, assim. Legal. Imagino que tenha notado muitas diferenças entre o pessoal trabalhando no Brasil, um jeito de trabalhar na Alemanha e jeito de trabalhar em Abu Dhabi. Eu costumo dizer que me espantava muito na Alemanha, que era um silêncio, assim, normalmente o pessoal baixava a cabeça e trabalhava, não tinha nada, outra coisa que não seja o projeto em si rodando.
Pelo menos foi a impressão que eu tive. No tempo que tu trabalhou lá, tu tem esse sentimento? Ou... Mais ou menos. Eu acho que, assim, pra mim, a grande diferença é que na Alemanha, em muitas empresas que eu trabalhei, nem todo mundo que trabalhava era nas empresas, é porque tinha essa paixão que move quem sobreviveu no Brasil para trabalhar. Sim. E ao mesmo tempo que era interessante, porque as pessoas se sentiam seguras de ter outras opções de emprego. Aqui no Brasil, quem trabalhava com jogos era o sobrevivente do sobrevivente. Sim. Faltava um pouco de paixão pra mim. Então, assim, muitas vezes, sei lá, você vai usar alguma referência de jogo, a pessoa não conhece Diablo, sabe? A pessoa não conhece nada. Assim, tem muita gente que não conhece, nem gosta de jogos. Então, eu achava estranho isso. Achava bastante estranho. Acabei aprendendo a lidar e tem sempre os que gostam também, claro, não é. Mas aqui no Brasil não existe uma pessoa que trabalha, não existia. Hoje em dia, eu não sei. Hoje em dia deve existir mais. Deve existir mais. Quem não gostasse de jogos. Assim, e eu não acho que você precise ser o super ultra jogador para trabalhar com jogos ou trabalhar em outras áreas dos jogos. Sim. Mas, assim, eu achava bem dissonante. Gente que falava que não gostava de jogar. Não gostar de jogar, realmente eu não conheci. Eu conheço, até com quem eu trabalho hoje em dia, pessoas que não têm o hábito de jogar. Assim, tipo... Ok. Não costumo jogar, tipo assim, não é muito a minha... Mas quando sai o jogo novo, ela vai lá, da empresa, vai lá e joga. Tipo, pega no celular, vê se tem um amigo, tem um sobrinho, tem um videogame lá. Até porque a gente envelheceu muito desculpa te dizer isso. Mas a gente passou já a gente já tem gente na indústria que tem 50, 60 anos, entende? De idade. E a gente tá na faixa dos muito nessa área, né? Então... já são, como tu disseste no início aqui, mais de 20 anos que a gente tá nessa função, né? Então, já deu tempo de ter pessoas mais maduras no mercado. E que hoje em dia tem outras preocupações, é o filho, outras coisas, e às vezes não dá tempo de jogar, né? Então isso é uma coisa meio estranha pra quem tá entrando no mercado, assim, mas eu adoro jogar, jogo. Como é que tu não jogou esse último jogo que tá estourando esse? Cara, eu tive que ir lá na escola do meu filho, levar ele no jiu-jitsu, entende? tem essa parte da vida que chegou, né? Tem outras facetas da vida. Tem outras prioridades, né? Mas ao mesmo tempo que tem essa... um pouco mais de falta de paixão que eu tô mencionando, tinha também uma coisa que eu trouxe pra mim muito de não florear a discussão, né? Perfeito. Então, assim, você consegue dar feedback muito mais facilmente do que aqui. Na época, as coisas agora aqui mudaram, eu não sei, porque eu acabei de voltar. Mas antigamente, pelo menos, você tinha que sempre dançar em volta das coisas. E na Alemanha era muito mais direto. E eu acho que isso é uma atitude mais profissional, de ser muito direto ao ponto, porque não é sobre você, é sobre o projeto, entendeu? É sobre o que vai fazer o jogo melhor. Se alguma atitude de alguém não tá contribuindo para isso, eu acho que vale a pena falar com a pessoa, de uma maneira muito educada. A linha, isso acho que na vida na Alemanha eu aprendi também. Aqui, quando eu ficava bravo, eu ia pro lado pessoal, xingava a avó da pessoa. Sim. E na Alemanha você tem que engolir, você não pode falar isso jamais, mas você tem que falar o que você precisa falar e por que aquela atitude não tá legal. Perfeito. E isso é algo que eu aprendi na vida na Alemanha, mas se aplica ao trabalho. Claro que eu não trabalhava só com alemão, né? A vulga, metade das pessoas eram internacionais, e acabava que essa maneira fazia o processo mais leve, de uma certa maneira. Sim, com certeza. E eu gosto e trouxe isso aqui. Agora eu tô tendo um cultural shock, né? Porque às vezes as pessoas... Eu falo as coisas e as pessoas... Como assim? Oi? O que você tá dizendo? Eu tive já algumas situações cômicas do meu retorno pra cá. Aproveitando esse teu retorno pra cá, já chegando nos finalmente, queria aproveitar para saber um pouco mais de como é que tá sendo esse retorno agora pra casa, de volta pro Brasil, depois desse tour internacional, e também para saber, deixar pro pessoal, quem tem curiosidade de trabalhar na área de games, o que tu dá de dica para quem tá aqui no Brasil e tá já pensando em ir para fora e trabalhar numa grande empresa como a que tu trabalhou. Tá, o retorno pro Brasil primeiro, tem muitas coisas aqui que como eu já mencionei, que eu acho que as pessoas não percebem que são boas, o trato humano e, incrível que pareça, resolver as coisas aqui é muito mais fácil que resolver as coisas na Alemanha. E isso pra mim tem sido um alívio, assim, de coisas do dia a dia mesmo. Claro que eu agora já tenho muita coisa que eu tô resolvendo, eu voltei faz um mês, né? Tem muita coisa que eu tô resolvendo. Sim. Tô começando a olhar o que tá rolando por aqui, com um trabalho remoto, alguma coisa dessa. Se tiver
Se alguém estiver vendo e quiser me entrar em contato, pode entrar em contato. Renato, eu recomendo muito. Você já ouviu toda a história dele, sabe todos os jogos incríveis que ele já participou. Tá aí. Certamente quando esse programa for ao ar, ele já vai estar trabalhando em algum lugar, mas vale a pena mandar uma mensagem pra ele. Pois é, no momento, Roberto. E eu acho que assim, pra quem tá começando, como eu acho que ficou bem claro na minha trajetória, que o caminho não é reto. Né? O caminho é curvo e por passagens que elas não necessariamente fazem sentido na hora, né? Eu já tive situações onde eu arrumei um emprego porque eu falava já um pouco de japonês, porque a pessoa dava... Só que no final não usei japonês, era só, sabe? Foi só o gancho. E esse negócio de usar a camiseta de Metroid, não sei, são coisas que eu nunca necessariamente planejei, sempre tive objetivo, lutei, eu acho importante, mas às vezes alguma coisa que parece insignificante de um lado, ela se transforma em outro. Então, assim, isso não minimize o esforço, coloca esforço, porque o esforço gera frutos de maneiras que você não consegue prever. E eu acho que agora, hoje em dia, com tanto acesso à informação, YouTube, curso, faça um jogo. Que seja de tabuleiro, que seja, depende, game design, faça um jogo para ver quais são as dificuldades, porque você aprende a fazer um escopo mais ideal, você entende o processo um pouco mais, nada melhor do que terminar e coloque na mão de alguém, chame o seu vizinho, o seu amigo para jogar o jogo que você fez, porque eu acho também que isso, como eu falei, é o maior combustível para continuar indo. Então assim, não guarde tudo para você, faça mesmo, põe a mão na massa, faça, porque você vai enfrentar dificuldades que você não imagina e mostre pro seu amigo, assim, mostre para alguém, põe alguém para jogar e aprenda vendo a pessoa jogar o que você fez ou interagir com o que você fez, é onde estão os aprendizados. Que nem fazer jogo para adolescente, menina, era fora do meu... Eu não entendia quais seriam as reações e ajudou bastante. Com certeza. E para quem quiser conversar contigo... como que te encontra? Em que canais? Boa pergunta. Eu sou meio avesso a muitas redes sociais, mas eu tenho no X, né? No Renato_Watch, Watch como se fosse de relógio. No Instagram também, acho que é o mesmo handle. E tô por aí na rede. LinkedIn também te encontra? Tô também, com meu nome, é só procurar Renato pelo meu nome. Perigiari. 2 Es, é importante. É importante, mas com certeza, enquanto tu estiver falando, vai estar tudo escritinho, bonitinho, como te encontrar. Renato, foi um grande prazer te reencontrar, conversar contigo, saber da tua história. E se vocês também estão aí e estão curtindo esse papo, mandem mensagens pro Renato, mandem mensagem pra mim. Se vocês quiserem que a gente entreviste alguém especial do mercado de games, nos contem. E a gente se vê no próximo Chips Podcast. Um abraço. Até mais. Obrigado. Obrigadão. Rede Geek.